Olá, vamos começar agora mais um Motim na Quarentena, nas nossas últimas semanas de trabalho. Olá, João, seja bem-vindo. E vamos começar a nossa jornada de Motim na Quarentena nessa noite, nessa noite de terça-feira, dia 14 de julho. Então a gente vai começar esse Motim na Quarentena justamente informando as pessoas que estão chegando. Olá, Cléo, boa noite. Informando que a gente está caminhando, né, para as finais, para as últimas lives. Então a gente tem hoje, a gente não teve ontem, excepcionalmente. Então a gente tem hoje, na semana que vem e na outra. E a gente vai fechando a nossa jornada com esse projeto, Motim na Quarentena. Então a gente vai aguardando as pessoas chegarem. Hoje a gente vai ter uma conversa super legal com o João. Boa noite, Lisa. Boa noite, Lucas, Camila. Vamos chegando, se aproximando a essa nossa experiência de Motim na Quarentena. Então, muito feliz que a gente esteja já nas últimas semanas, né? Fico triste porque, na verdade, a gente teve semanas lindas, mas, ao mesmo tempo, acho que muito legal que a gente tenha tido essa experiência bacana, né, de troca que a gente está tendo ainda, né? A gente tem essa semana, hoje, na verdade, ontem a gente não teve, excepcionalmente. E boa noite, Mariel e Tainá, enfim, as pessoas estão chegando, boa noite, Maria Flor. Muito legal que vocês estejam com a gente nessa noite de Motim na Quarentena. A gente tem essa semana que vem a gente tem outros dois convidados e adiante temos as últimas lives, né, desse projeto que se iniciou no início de junho. Então, para quem não conhece, o Motim é um grupo de pesquisa vinculado fundamentalmente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, onde eu sou professora efetiva. Eu sou a professora Luciana Lira, dou aula na UERJ tanto na graduação como na pós-graduação, orientando mestrados, doutorados, na graduação em iniciações científicas, TCCs, né? Então, tem sido uma experiência muito bacana orientar pesquisas, e foi exatamente a partir dessas orientações que eu resolvi montar o grupo Motim, né? E é um grupo interinstitucional, porque apesar de estar fundamentalmente ligada à UERJ, ele também tem uma relação muito forte com a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e uma interlocução com a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E exatamente porque eu colaboro como professora nesses dois programas, no programa de pós-graduação em teatro lá na UDESC e no programa de pós-graduação em artes cênicas no Rio Grande do Norte, Natal. Tá? Então tem sido uma felicidade fazer esse trânsito que vai do Nordeste, passa pelo Sudeste e vai até o Sul, formando um pouco esses nichos, né, esses nichos de pesquisa que a gente vem formando ao longo desses 5 anos. Na verdade, o Motim ele está completando 5 anos, né? Ele começou em 2015. Em 2014, na verdade, ele foi registrado, mas em 2015 começaram as atividades do Motim. E exatamente quando eu realmente me vinculei, quase não sai, me vinculei à UERJ, né? E aí montei o grupo, né? Então, muito legal que a gente vem trocando e fazendo essa trama entre pesquisadores e pesquisadoras, né, em todo o território nacional, tentando levar muitas experiências ligadas às questões das mulheres, né, as questões dos arquétipos femininos, dos pluralismos desses feminismos, né, desses feminismos plurais, né, porque a gente, quando está abordando a questão do feminismo, a gente não vai por um caminho absolutamente único, por uma via única, a gente está indo sempre
pensando numa trama, num trânsito entre os vários feminismos, e tem sido muito bonita essa troca que a gente vem fazendo de sul a sudeste, nordeste, tentando entender os vários contextos que a gente tem no Brasil, as várias histórias, né, de mulheres e também as questões dos homens envolvidos nessas discussões de gênero, discussões de racialidade, enfim, várias outras discussões aí que a gente vem pensando articulada a essa questão dos próprios feminismos. Então, a gente vem trabalhando, né, desde o início de junho com essas lives, né, na ideia de que os pesquisadores e pesquisadoras do Motim possam, né, ter a oportunidade de trocar, falar das suas pesquisas e, de alguma maneira, apresentar ao grupo, né, as pessoas que vêm entrando e trocando com a gente essa gama, né, esse manancial, né, de oportunidades e pesquisas dentro desse grande tema. Boa noite quem está chegando, Dayana, boa noite Adriana, Bárbara, enfim, boa noite a todas e a todos. E hoje a gente vai ter, falando nesse vai e vem, boa noite Matheus, nesse vai e vem de Sudeste e Nordeste, passando por Sul e tal, a gente tem exatamente a presença de um pesquisador, uma pesquisadora, eu acho que aí cabe a João falar um pouco dessa experiência dela, né, desse caminho entre gêneros, né? E acho que vai ser uma oportunidade muito legal para a gente trocar com essa pesquisadora. E João, né, ele fez, não se espantem com a minha confusão entre ele e ela, exatamente porque eu acho que é essa proposta que ele vem trazer para nós, pensar um pouco essas categorias de gênero e padrões, e, enfim. Mas João, ele foi pesquisador da UFRN, de mestrado, né, e foi meu aluno de lá, e a partir dessa pesquisa que João fez, acabou entrando em meandros profundos aí da sua própria história, né? Pesquisando um pouco a questão, a trajetória e a relação com a sua avó, e ele vai falar um pouco mais sobre isso, e atualmente o João está como doutorando, ou doutoranda, né, da UDESC, ou seja, exatamente por conta desse trânsito do motim, né, João veio de lá, de Natal, e foi parar em Florianópolis para fazer seu doutorado e complementar esse caminho acadêmico que vem traçando. Então, interessante a gente pensar sobre isso também, né, como é que a gente, através do motim, a gente consegue fazer esse trânsito, né, esse tráfego entre universidades, a gente começa uma pesquisa lá na UFRN, pode passar pela UERJ, vai pela UDESC, enfim, passando por esses vários caminhos, né? Então, boa noite a todos que têm entrado aqui, Paulinho, Júlia, Leila, Thaís, Brisa, boa noite a todo mundo, Luane. E a gente vai começar agora um pouco essa conversa com o João, né? Essa semana a gente tem um grande tema, é um tema que já vem da semana passada. A gente primeiro passou por um tema falando sobre as racialidades, a questão de gênero dos feminismos plurais, mas pensando na ideia da racialidade, eu acho que foi o nosso primeiro grande tema. Depois a gente teve um longo trajeto também pensando nas pedagogias feministas, e a gente está entrando no nosso terceiro bloco de pesquisa, que é exatamente a cena da margem ao centro, outros feminismos, né? Então, semana passada, a gente teve uma participação muito bonita, né, do Rodrigo, falando sobre a questão do envelhecimento das mulheres e a relação desse envelhecimento com o teatro, e como é que o teatro virou uma plataforma para a discussão dessas mulheres. Na terça, a gente teve uma belíssima live com Thaís Pucci, falando sobre a questão das mulheres gordas. E agora a gente vai ter exatamente a presença de João, né, com um tema que é específico, que se chama Dançar o Gênero. Né? João, ele tem uma relação com o teatro, mas ele tem uma formação fundamental com a dança, né, que eu acho que isso vai trazer uma nova experiência para a gente.
Então, João Vitor Mulato, o João, é artista docente de formação, doutoranda em teatro no PPGT, no Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC, é mestre pelo PPGARC da UFRN, como eu falei, né, onde ele desenvolveu sua pesquisa teórico-prática vinculada ao Grupo Motim, né, a UERJ 2016-2019, é licenciado em teatro pela UFRN e em pedagogia pela Uninasal. Então, toda uma experiência aí que ele vem traçando, tanto na área da pedagogia, né, pensando o ensinar e aprender, mas ao mesmo tempo nessa relação com a cena, né, como é que essa cena sai de uma margem, de uma discussão de margem e alcança um centro de discussão, que eu acho que é essa questão que a gente vem desenvolvendo. Então, eu vou chamar o João para a gente começar a nossa conversa. Esse prólogo que eu sempre faço aqui é um pouco para a gente ir juntando as pessoas, né? E as pessoas cheguem junto nessas discussões. Deixa o João chegar. É João! E Olá, aí? boa Como é que noite, você Lu, boa está? noite a todos. Boa noite. Você está no sul ou está no Nordeste? Estou no Nordeste, estou Eita, quarentenando no Nordeste. muito bom. Então tá bom. Então tá bom. Pelo que eu estava falando, você estava acompanhando, que eu estava exatamente contando um pouco essas histórias, né? De que o fato da gente construir o motim favoreceu essas trocas, né? Do Nordeste para o Sudeste, e isso foi facilitando a vida da gente, né? Então eu Sim, com certeza. fico muito feliz que você esteja. Essa troca sempre foi constante, né, com a Universidade daqui, o Rio Grande do Norte, com o Rio de Janeiro. Foi assim que eu conheci você. Aham. E mais tarde conheci a professora Brígida, né? Enfim, teve toda essa troca, teve todo esse compartilhamento de experiências. Ótimo, maravilha, João. Então tem uma galera aí chegando, se achegando. Se você quiser dar um alô a todo mundo, você já falou, mas não sei se você quer fazer né, uma abertura aí. Ah, Eu eu só tenho a sou. agradecer. Eu só tenho a agradecer, Lu, pela oportunidade, por estar, por ser integrante do Motim, por estar, pelo Motim receber minha pesquisa, acolher todas essas vozes, né, que eu trago junto comigo, agradecer às companheiras de grupo, a você. Enfim, é isso. Maravilha, maravilha. Então, João, você vem acompanhando, você é um assíduo é, é, pesquisador das lives também, né? Todas as lives você está presente, né? Nas lives dos outros participantes, isso é muito legal. Acho que também denota um interesse muito grande seu, né? De entender as pesquisas dos seus parceiros e parceiras. Isso é muito legal. E eu, na verdade, vou pegar um. Você tem acompanhado e tem visto que toda vez eu faço uma espécie de introdução, trago um pensamento, para meio que esquentar os tamborins da gente, da nossa discussão, né? Então, tem Uhum. um texto aqui que você traz, que eu acho que é um texto da sua dissertação de mestrado, né? Mas que você vai buscar aí na Márcia Tiburi. Eu acho que na semana passada também o Rodrigo falou da Márcia Tiburi, né? Que é uma pesquisadora filósofa brasileira, né? Que tem se debruçado em alguns livros que são livros mais, vamos dizer, livros mais, não vou dizer fáceis, porque não são fáceis, né? Mas são livros mais Introdutórios, simples, né, Lu? introdutórios, melhor, exatamente. Livros iniciáticos sobre feminismo, para quem não conhece, né? Feminismo. Uhum. Então, ela fala um pouco sobre isso e você captura um pouco o pensamento dela, né, e coloca isso na sua dissertação. Aí, o texto é um texto longo, mas acho que é legal da gente pensar sobre isso, né? Então, o feminismo nos leva à luta por direito de todas, todes e todos, né? Eu acho que é importante a gente afirmar isso. A gente vem desde os princípios das nossas pesquisas, das nossas lives, das nossas pesquisas, sempre pensando muito de um feminismo voltado para a luta de mulheres, enfim. Mas, na verdade, a gente está vendo que o feminismo é para todas, né? É para que todo mundo viva, né? Um pensamento que agrega, que faz a gente pensar na vida de uma maneira bem diferente, né? Todas, porque quem leva essa luta adiante são as mulheres. Né? Ela diz todas, porque quem leva a luta são as mulheres. Todas, porque o feminismo liberou as pessoas de se identificarem como mulheres ou homens,
e abriu espaço para outras expressões de gênero e de sexualidade. E isso veio interferir no todo da vida, né? Eu acho que isso é legal, esse pensamento, né? Todos, porque quem luta por uma certa ideia de humanidade, que não, a gente não está falando de um humanismo, pois o humanismo também pode ser um operador ideológico que privilegia o homem em detrimento das mulheres, dos outros gêneros e até mesmo de outras espécies. E por isso mesmo Uhum. considera que aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um processo realmente democrático, coisa que o mundo machista conferiu aos homens privilégios, mas os abandonou a uma profunda miséria espiritual. Nunca pretendeu realmente levar a uma realização. Então, acho que entender que é todas, porque as mulheres que vão em frente, né, todas, porque esse feminismo ele libera, né, libera as pessoas para se identificarem como homens e mulheres e pensarem, né, na expressão do seu gênero e a liberdade de expressão de gênero, e o todos porque os homens fazem parte de tudo isso, né? Fazem, não é, a gente não o fato da gente trabalhar em cima desses feminismos plurais e pensar esse feminismo, pensar as questões de gênero, não é de alijar os homens do processo, é o contrário, é de trazer esses homens para um entendimento de que não existe uma sobreposição de um gênero sobre o outro, nem existe um pensamento que construa uma humanidade mais democrática, que não um pensamento que nos agregue e não nos construa em classes, né, em Uhum. diferentes, e uns que estão sobre os outros. Isso. Então, para começarmos nosso processo de compreensão sobre o feminismo, podemos defini-lo como o desejo por uma democracia radical, voltada à luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado. Né? Então, gosto muito desse final dela, que ela fala exatamente isso. Né? É um processo para entender esses feminismos plurais, é pensar num desejo por uma democracia que é radical, né? Uhum. Voltada para essa luta de direitos que padecem sob essas injustiças que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado, junto com o patriarcado, o imperialismo, junto com o imperialismo, o capitalismo e todos esses ismos que acabam nos esmagando e deixando-nos à margem. Mas a ideia hoje é que a gente saia da margem e vá para o centro, que eu acho que é o que a sua cena faz, o que o seu trabalho faz. Então, Uhum. João, essa é uma citação longa, mas eu acho que é um pouco para a gente refletir. Aí eu pergunto, né, como é que foi teu processo em se perceber um homem fora de um padrão, né? Como é que você pode relatar essa jornada de infância de menino a homem fora do padrão? Acho que é uma pergunta bem parecida com o que eu fiz na semana passada para a Thaís, né? Se perceber uma mulher gorda, mas aqui a gente pensando nessa questão de gênero, como é que é essa percepção tua? Então, Então, vamos lá. uhum. Entendo. Essa citação da Márcia Tiburi, ela é muito importante porque por muito tempo ouvi muitas pessoas falarem que os grupos feministas não deveriam aceitar homens, né, Lu? E essa questão aí, quando a gente exclui um determinado grupo de uma luta verdadeiramente democrática, faz com que eles vá se aliar ao patriarcado, né? E isso é muito Uhum, perigoso, porque o uhum, patriarcado ele já tem muita força. E se uhum, esses indivíduos eles continuam é, se aliando a esses grupos que oprimem, né, que segregam os indivíduos, sobretudo as mulheres, isso vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais arraigado na sociedade. Quando eu me percebi fora do padrão, já era na minha fase da adolescência. Né? A gente se percebe na adolescência, mas na infância, que são essas primeiras memórias, pelo menos essas que ficam mais fortes no nosso corpo, né? Quem percebeu isso por mim, por exemplo, foi esse contexto social, né? Esse grupo de pessoas que de certo modo reproduziam esses sistemas opressores, eles vinham e em vez de encaminhar para um entendimento, para uma noção sobre o que acontecia com aquele corpo de criança,
o que é que acontecia com toda essa primeira infância, eles vinham jogando palavras ofensivas, termos pejorativos, e eu, enquanto criança, não entendia o que é que essas pessoas estavam falando sobre o meu corpo, porque para mim não existia não existia nada errado, não tinha nada errado comigo. Então, para que me enquadrar numa categoria se não me explicava o que era, né? Enfim, de todas essas coisas, é importante frisar que o que é que nós estamos falando com relação a isso, que padrão é esse, né? Porque, por exemplo, o que estamos falando é sobre o padrão heteronormativo e compulsório. Segundo Judith Butler, a compulsão pela heterossexualidade é um regime de poder muito grande. E isso faz com que as pessoas aprisionem mentes, aprisionem corpos e vá reproduzindo isso em contexto social. E quando eu me percebi fora do padrão, já foi na minha adolescência, quando eu já tinha discernimento sobre todas essas coisas que estavam acontecendo, sobre tudo isso que acontecia no contexto social. E foi a partir das relações afetivas com outras pessoas, porque, por exemplo, na minha família não existia ninguém parecido comigo. Eu diria assim, né? Fora desse contexto, uma pessoa que hoje se reconhece enquanto corpo LGBT, né? E como era estar fora desse padrão heteronormativo e compulsório, né? Era eu ser taxado com termos pejorativos, era ser enquadrado como um sujeito que não merecia respeito, era ser enquadrado como com violências, né? E a violência psicológica, física, patrimonial, enfim, em vários contextos que vinha fazendo com que meu corpo ficasse cada vez mais resguardado, ficasse cada vez mais contido em mim. Quando, na verdade, ninguém chegava para conversar sobre o que é que se passava, o que era que estava acontecendo com aquele corpo, que corpo era aquele, não tinha ninguém para encaminhar, né, para uma noção daquilo do que se falava. Na minha família, ninguém falava sobre pessoas LGBTs, certamente sabiam o que eram, mas já tinham percebido algo diferente no meu corpo, mas não se falava sobre isso, não conversava, não dava nenhuma luz, né? E aí, a minha infância, por exemplo, com meu pai, eu não tenho memórias boas com o meu pai, Lu. Eu não tenho. Porque foi justamente as memórias que eu tenho, aquilo que eu chamei na dissertação, são as memórias movediças, essas memórias que elas foram me puxando cada vez mais para baixo, elas foram me afundando numa tristeza, né? E falar, e a gente se encontrar consigo mesmo é uma coisa muito delicada. E toda essa jornada, ela começou na graduação, em teatro, na UFRN, onde eu lancei o meu olhar para mim, eu via meus colegas fazerem trabalhos a partir de vida e obra de determinados autores, determinados pesquisadores, enfim, né, pesquisando os arquétipos, e aí eu fui por esse viés contrário, eu comecei a pesquisar esse processo que acontecia comigo. E aí eu fiz um processo de volta ao passado para tentar entender o que era que acontecia comigo naquela infância. E aí foi quando eu comecei a me deparar com essas memórias de violência com relação à figura do meu pai. Ele, por exemplo, rapava a minha cabeça porque homem não podia ter cabelo grande, né? Tem todo um conjunto de coisas que o patriarcado ele criou ao longo do tempo e que ficou cada vez mais arraigado por conta dessas reproduções em contexto social, né? E tudo isso aí eu vim só perceber quando eu já estava na graduação. O que era que estava acontecendo com aquele meu corpo, por que acontecia todas essas repressões, né? Por que a família geralmente não fala? É porque, de certo modo, as pessoas não querem tocar nesse assunto, ou então, quando tocam no assunto, já é por uma questão de oprimir o sujeito, né? Então,
tinha toda essa realidade, todo esse contexto, e quando eu comecei a criar gosto por esse encontro comigo mesma, né? Uhum. E algo que eu comecei a pesquisar na graduação, né? Se ver nesse contexto, nesse lugar, eu fui, Uhum. é, eu fui, como é que eu diria? Eu fui colocado eu mesmo coloquei no meu braço, eu mesmo me coloquei nos meus braços, Uhum. né? Para esse acalentar, para essa compreensão, para essa toda essa dimensão sobre tudo aquilo que eu estava imerso, né? E a arte ela veio justamente me mostrar todos esses encontros comigo mesmo, como foi que veio se procedendo. O primeiro processo cênico foi o Aida Cici Parte, que eu venho falando sobre essas memórias da infância, como é que foi todo esse processo com relação ao meu pai, como é que foi toda essa opressão passada, né, sabe, Lu? E o encontro consigo mesmo, segundo Jung, não é fácil. E, de fato, quando a gente se dedica a fazer, se encontrar consigo mesmo, com essas memórias, ela não é fácil. Ela não é fácil, mas a gente precisa ter muita força para continuar Uhum. nessas estradas. Uhum. Ô, João, e aí vamos entrar um pouco um pouco, tem a ver um pouco um pouco não, totalmente com a sua dissertação de mestrado, né? Qual a importância da tua avó nesse processo de descoberta, né? Como é que ela aparece nessa sua pesquisa de mestrado e quais esses aportes teóricos, né, que você teve? Porque é muito interessante a gente falar sobre. Na semana passada, as pessoas ficaram muito curiosas na live da Thaís, né, de perguntar: a gente está discutindo a questão da mulher gorda e tal, mas tem teórico que discute isso? Já tem alguma coisa sendo pesquisada? E no caso das teorias de gênero, naturalmente tem muita coisa sendo pesquisada. Você já citou agora a Judith Butler, né, que é uma das pessoas mais importantes dentro desse estudo no mundo. Mas, de qualquer maneira, como é que é aliar, né, uma pesquisa que é uma pesquisa bem pessoal, né, que é aquela, né, você fazer um retorno aí para sua avó, e ao mesmo tempo isso também ter um apoio teórico, né? Como é que você faz esse caminho de dentro, né? Que vai lá para dentro, faz a sua trajetória para dentro, mas ao mesmo tempo você dialoga com autores que podem te ajudar a pensar isso que você, né, passou. Como é que ela aparece aí para você e dialoga com esses teóricos que você trouxe, que você traz? Uhum. Lu, foram 4 anos no curso de teatro na UFRN, e esses 4 anos eu cheguei à conclusão de que esse falar sobre, contar minhas histórias, olhar para mim, já tava basicamente resolvido. Ao todo foram quatro processos performáticos, e nesses processos eu lidei com um feminino, diria um feminino tempestivo, né, um feminino revolto, um feminino mais dócil. Lidei com esses arquétipos, com essas figuras, e quando foi para entrar no mestrado, eu, junto com você, escolhi falar sobre a figura da minha avó, porque a figura da minha avó, ela iniciou ainda na infância, né, no sertão do Rio Grande do Norte, em Sítio do Angico. Ela começou a travar batalhas contra esse masculino opressor, sobre começou a travar batalhas com esse patriarcado, com todo esse conjunto de coisas que vem segregando os indivíduos. Ela passou por outra realidade diferente da minha, mas que é reproduzido por esses mesmos conjuntos de coisas. Quando minha avó era criança, por exemplo, ela dizia que as mulheres tinham que ser livres, elas não eram para servir aos homens ou se casar, e essa figura da minha avó, para toda a família, ela é um símbolo de resistência. Ela nunca quis se casar porque ela nunca quis um homem que mandasse nela, ela nunca permitiu que um homem mandasse nela, ela queria ter o direito de escolha dela, ela queria ir e voltar, né?
E é engraçado pensar na minha avó, porque esses tempos eu conversei com ela, né, quando estava fazendo a pesquisa de mestrado, eu falei o que era, eu contextualizei o feminismo, né, todas essas coisas, eu perguntei a ela se ela se reconhecia enquanto feminista, e ela disse que não, mas pelos atos dela, tudo isso eram ações feministas, né? Desde a primeira infância ela já dizia que não ia seguir nenhum padrão social. Por exemplo, quando ela chegou a uma certa idade, os cabelos das mulheres da família tinham que ser longos. Ela cortou o cabelo dela basicamente assim como está o meu, né? E isso foi uma coisa, um rebuliço dentro do povoado, veio toda aquela coisa. E olhar para essa figura da minha avó, eu quis homenageá-la devido a todos esses ritos de passagem que envolvia muita violência. Queria falar sobre essa perspectiva do feminino, esse feminino marginal, o feminino marginal no contexto da marginalização social, que enquadram, né, as figuras femininas que se rebelam. Silvia Federici, por exemplo, ela vai contextualizar no livro Caliban e a Bruxa, nos apresentar quem são essas mulheres consideradas bruxas. São as mulheres que desobedientes, as mulheres que envenenavam as comidas, as mulheres que fugiam, as mulheres que não queriam se casar, e enfim, tem todas essas mulheres que os homens, que o patriarcado definiu enquanto bruxas, né? E Humberto Eco vai colocar também que as mulheres bonitas também eram consideradas bruxas porque elas encantavam os homens, enquanto as feias também eram bruxas porque essas figuras assustavam os homens. Então, Ou toda e seja, qualquer elas eram mulher, bruxas. toda e qualquer mulher era uma bruxa, né? E aí, pensando nesse contexto da Silvia Federici, eu trouxe esse fato, essa história contada por Silvia Federici para a realidade que minha avó viveu no sertão. Ela, devido a todo esse processo da não aceitação, dessa normatividade hegemônica que circunda a figura feminina, né, onde definiram que a figura feminina tem que ser mais delicada, enquanto o homem tem que ser mais viril, mais cortante, mais destemido. E minha avó já era esse. Se for pegar o pé da letra, minha avó era esse masculino que não se deixava domar. Mas não, é porque existem vários tipos de ser feminino e de ser masculino na nossa sociedade. Porém, a gente não leva isso em consideração. São processos históricos que a gente naturalizou ao longo do tempo. E a gente enxerga todos esses contextos como processos naturais, né? E minha avó, ela apareceu justamente como essa figura, esse mito guia, a partir dos procedimentos da metodologia em arte, que foi conceitos cunhados por você ao longo das suas pesquisas, mestrado e doutorado. E minha avó, ela foi esse mito guia, que ela veio para guiar essa minha pesquisa, tanto a teórica como a prática, e eu vim contando esses ritos de passagem dela. Vim contando desde a infância até o presente momento, desse processo do atual momento, ela não aceitar a velhice dela. Ela diz que aquela figura que se vê no espelho não é ela. Aquela figura é uma mulher qualquer, não é ela, porque o espírito dela ela é aquele que está dentro, é o jovem. Ela é a jovem. E está esperando, tá à espera dessa oportunidade para poder se rebelar, para poder sair e voltar a ser quem ela era antes. Essa mulher que hoje, Lu, ela não tá presa aos padrões sociais. Na verdade, ela nunca permitiu estar. Mas hoje ela está presa num corpo, como ela diz. Ela está presa num corpo que impede dela fazer muitas coisas, como dançar, como cantar, como sair, como namorar, todas essas coisas que ela fazia quando jovem, quando foi expulsa do povoado que ela morava, por ser quem ela era. E ser quem ela era fez com que outras mulheres também da família e não da família afugentassem, né? Ela sempre orientava as mulheres a seguir os rastros dela, quando na verdade ela já tinha seguido os rastros de uma amiga que ela tinha, que era a Maria Saldanha. Maria Saldanha. Ou então seja, uma rede, né? Isso, é um motim que se forma, É um né? motim.
É um motim que se forma e essas figuras elas vão justamente guiar as outras a um bem comum, a essa liberdade, a esse não aprisionamento social, a esse não aprisionamento histórico, porque isso é um processo histórico e que está arraigado na nossa sociedade. Porém, a gente precisa encontrar nas frestas meios para quebrar com todos esses sistemas que nos limitam, que nos segregam, que excluem, sabe, Lu? Uhum, uhum. Ô, João, me fala então, você já falou um pouco, né? Mas como é que você se deparou com o feminismo, né? Você já falou um pouco, você trouxe algumas, né, teóricas, a própria Silvia Federici, que é uma figura importante nesses últimos estudos que a gente fez, né? Que é uma pesquisadora italiana dos feminismos, que vai ali no período medieval pensar um Isso. pouco sobre essas bruxas, né? Que essas bruxas são mulheres que são contemporâneas, né? Que as bruxas não desapareceram, na verdade. Enfim, mas como é que você se deparou com, com os feminismos e qual a contribuição que você vê das abordagens feministas nas questões de gênero? Né? Porque aí as questões de gênero a gente vai ampliar e vai pensar, não, a gente não está pensando sobre mulher, né? A gente está pensando mulher, homem, né? E todas as siglas que vêm com isso, os transgêneros e todas as figuras que aparecem. Você mesmo ou mesma, né, se brinca e não é, e é uma brincadeira, tem uma ludicidade nisso, né, de você se entender como mulher, se entender como homem, mas de você jogar um pouco com essas nomenclaturas. Fala um pouquinho dessa tua experiência, João. Lu, a primeira vez que eu ouvi o termo feministas, né, na universidade de onde eu vim, não se discutiam sobre isso, nem mesmo as professoras, elas não se diziam enquanto feministas, não se Uhum, reconheciam, né, embora as práticas já estivessem, né, na atividade, mas uhum, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi por você, né, uhum, foi durante o evento acadêmico do Fazendo Gênero, em Florianópolis, quando eu fui para o evento lá e me vi diante de um grupo de mulheres, um grupo gigante de mulheres dentro daquela sala. E em 2017 foi quando eu conheci a Brígida, me aproximei de outras professoras, como a Verônica Fabrini, e você e uhum, Verônica eu conheci em 2014 e passaram a ser referência para mim com relação a esse estudo sobre o feminino, coisa que eu tinha iniciado em 2013, né? E as feministas, as pesquisadoras feministas, falando nesse contexto do Brasil, nessa realidade que me cerca, elas elas vinham discutindo justamente sobre todas essas questões que eu tentava falar, mas eu não sabia falar. Eu não encontrava formas para falar. Eu apenas falava, fazia essas comunicações através da cena, mas quando me perguntavam o que acontecia, eu não sabia falar. Né? Foi aí que, quando eu me vi no Fazendo Gênero, eu me vi diante de várias mulheres de diferentes lugares, todas bruxas, né? E aí, com aquelas mulheres, foi que eu ouvi a falar o termo feminista, eu comecei a estudar, comecei a me debruçar nos materiais, tanto fomentados por elas, como você, enquanto orientadora, e eu comecei a perceber que o feminismo, Lu, ele é, entrava em atividade justamente por lutas por direitos iguais, por uma sociedade igualitária. E era isso que eu vinha realizando enquanto estudo, né, prático. Teórico ele veio depois de todo esse entendimento, de ler todas essas obras, de ter todas essas referências. Eu não posso falar tanto sobre o feminismo que está fora do Brasil, porque eu não tenho essa vivência lá fora, eu tenho aqui dentro, né? uhum, E eu preciso contextualizar essa história. Então foi nessa troca durante a pesquisa de mestrado que eu conheci essas professoras, enfim, e vi que elas estavam nessa luta por direitos iguais. Né? O feminismo ele entra justamente nesse contexto, nessa pesquisa, porque corpos dissidentes em estado de luta, né? Estavam se reunindo para discutir sobre as questões da feminilidade das mulheres, do feminismo,
inclusive tive uma passeata em Florianópolis, justamente por conta para viabilizar esses diálogos, né, para que ele não ficasse centrado apenas na academia, mas que eles fossem às ruas também para as pessoas terem consciência de que essa troca ela é importante tanto com o contexto social quanto com o acadêmico, né? E aí a Marcia Tiburi é bem importante nessa minha descoberta enquanto sujeito que busca compreender o feminismo, porque é justamente isso que ela fala. Quando as batalhas verdadeiramente democráticas, acolhe todos os tipos de pessoas, independente de raça, de gênero, né, de classe social, de espaçamento geográfico. E quando eu li esse material, né, eu lancei uma pergunta no material para você, para a Brígida, para a banca, enfim, de modo geral, se homens poderiam ser feministas, né? Se homens poderiam estar nessa luta, né? Tendo em vista que luta por um direito que seu corpo não fique num espaço de marginalidade, né? Que ocupe esse espaço do centro, né? E foi aí que vocês, enquanto feministas, disseram que sim, e aí eu me reconheci nesse espaço, eu passei a ocupar o meu lugar de fala, que é falando sobre esse sujeito feminino que vem também tem histórico no corpo dessa agressão física, psicológica, patrimonial, todas essas questões. Eu sempre frisei isso, que eu falo do feminino, né, na perspectiva de Carl Gustav Jung, que é falando sobre a ânima, o lado feminino oculto que há no interior dos homens. Né? Esse feminino que, devido a todo esse processo do patriarcado, né? Todas essas reproduções sociais, esse feminino ele vai ficando cada vez mais vem ocupando os porões da interioridade. Inclusive, tem um teórico que ele fala justamente isso, Lu, que é o Robert Alex Johnson, junguiano. Ele fala que as violências contra os corpos das mulheres aconteceu porque os homens não sabiam lidar com a própria feminilidade. E o fato de não saber lidar com a feminilidade, esse feminino que está no interior, ele fica um feminino revolto, porque esse feminino também exige respeito, exige compreensão. Quando a gente exclui esse feminino, quando a gente segrega esse feminino, ele vira um ser revolto, fazendo com que as pessoas os homens fiquem mal-humorados, né? E quem vai sofrer essas violências justamente as mulheres que estão no nosso exterior, né? Por isso que vem toda essa violência. E o feminismo ele vem justamente enquanto um dos pilares para erguer essa pesquisa, né? Para falar do lugar que eu venho ocupando enquanto sujeito masculino, mas que também se reconhece enquanto feminino, porque segundo Jung nós somos seres andrógenos, combinamos com as duas energias e precisamos compreender que nossos corpos têm lugares para essas duas energias, né? A masculina e a feminina, e existem várias possibilidades de ser masculino, de ser feminino em nossa sociedade, né? Eu acho que é isso, né? O feminismo ele vem... Deixa eu perguntar, tem uma cachorrada aí boa, né? Que tá revoltada aí. Os vizinhos. Quanto mais você foi falando de revolta, mais os cachorros foram se selvaticamente se apresentando, mas sem problemas, faz parte. É o dos vizinhos aqui. Não tem problema. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você... Aí tem as pessoas falando da Bia, né? Bia boa, Bia Mulato, que é essa sua avó que aparece, que vem à cena e tal. Como é que você trabalha com a dança como plataforma para as discussões de gênero? Como é que você trouxe essa Bia boa para o palco? Né? O palco, a gente está falando, não é o palco italiano, mas o palco, a discussão, né? A cena, a arena. Fala um pouquinho sobre isso, assim, e de repente você já pode falar um pouquinho sobre sua pesquisa, né? Como é que está a sua pesquisa agora, de doutorado? Você saiu de Natal, né? Está agora sendo orientado por Brígida, grande parceira do Motim também, né? Uma pessoa muito importante dentro da minha trajetória, né? Como pesquisadora e também da pesquisa do grupo mesmo, como esse coletivo que vai se agregando, a pensar essas questões. Fala um pouquinho da tua pesquisa hoje, como é que foi essa dança como plataforma. Lu,
segundo o Klaus Viana, né, que é um pensador sobre o corpo, da dança, ele diz que a dança é uma das inúmeras possibilidades das artes existentes na arte, né, que possibilita o sujeito se conhecer. Quando criança, eu fui impedido de me conhecer através da dança. Existia esse estigma de que os homens não poderiam dançar. Né? Homem não dançava, enfim, tinha toda essa questão de excluir isso da esfera da esfera dos homens, enfim, falando o homem no contexto no contexto biológico, né? Porque, enfim, estamos tratando dessas questões de gênero, os homens biologicamente falando, independente de raça, de classe, enfim, e como se identifica, ele foi impedido de dançar. E eu fui um desses homens impedido de dançar, né? Meu pai não permitia que o corpo dançasse, que o corpo se conhecesse, que o corpo viesse a entrar nessa atividade, né? Através dessa busca por si mesmo, enfim. E quando eu voltei para essa parte, né, de me conhecer através da dança, já foi quando eu estava na graduação em teatro. Foi aí que eu passei a me conhecer através da dança, da arte, do teatro, da performance, e essas possibilidades ela ampliou meus horizontes sobre quem eu era, sobre aquilo que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de ser, quem eu poderia vir a ser, né, que era coisa que ou quem eu era e não sabia quem eu era, né? A dança fez tudo isso, me mostrou todos esses caminhos. E esqueci a outra pergunta, Lu, desculpa. Não, como é que está a tua pesquisa, né? A gente falou bastante da pesquisa de mestrado, porque tem a figura da sua avó como uma figura central, né? Que Sim. você alavancou, colocou em cena e essas discussões todas em cena, né? Mas como é que está a tua pesquisa hoje? Para onde você foi caminhando, né? Você está agora no doutorado e na UDESC. Sim. Eu continuo na mesma trajetória a fim de conhecer essas figuras femininas arquetípicas que estão em meu interior, né? Tô me dedicando a esses estudos, né? Realizando ações performáticas, né? Sob orientação agora da professora Brígida, né? Também com orientação da professora Sandra, e são pessoas que estudam o feminismo, as teorias de gênero, né? Pesquisa o corpo, esse corpo dissidente, esse corpo que busca romper com essas barreiras, né? Atualmente eu estou realizando essas investigações, encontrando nas obras de Jung sobre esse feminino, onde é que Jung vem falando sobre esse feminino que também no período que ele escreveu suas obras, ele enquadrava como um pensamento sexistas, né? Pelo menos na minha visão, de que o feminino, mesmo sendo no homem, era um feminino submisso, era um feminino mais nesse espaço da subalternidade, né? E aí eu venho encontrando justamente os diálogos e friccionando essas teorias de gênero fomentadas pela Judith Butler com as obras escritas por Jung sobre esse feminismo. E como parte prática da pesquisa, eu estou remontando as histórias das mulheres da minha família, ou tentando remontar essas histórias que nesse período de pandemia meio que a pesquisa enquanto que eu intitulei pesquisa uma pesquisa de escuta, essa realização onde eu me coloco junto com elas para ouvir o que elas têm para contar, assuntos que seja de seu interesse, enfim, e estou fazendo essa documentação de todos esses materiais para arquivar nas publicações, né, da tese, para que as outras pessoas venham a conhecer essas mulheres, assim como conheceu a minha avó. E nessa pesquisa de escuta que eu venho realizando, eu quando colhidas,
eu venho carnificar essas histórias, ou seja, venho ritualizar elas. Eu dou corpo a essas histórias, de como elas aconteceram, tudo isso partindo da ânima, né, desse lugar, buscando essas figuras femininas que estão em meu interior, né, tendo como espelho as histórias das mulheres da minha família. Essa continua sendo as minhas pesquisas, porque no mestrado, por exemplo, devido ao tempo curto, só deu para contar a história da minha avó. Mas agora no doutorado eu estou tentando contar as histórias, a história da minha mãe, das minhas irmãs, né, que foram mulheres também atravessadas por toda essa misoginia, toda essa violência de gênero, né, por serem mulheres, enfim, nesse contexto social. E a pesquisa ela caminha justamente nesse espaço atualmente. Uhum, muito legal, João. Então está em polvorosa a sua pesquisa. Você está aí em loco, né, ouvindo Isso. fazendo o trabalho arte-etnográfico aí profundamente. Ô, João, e também me fala um pouco também sobre essa. Como é que foi essa experiência da pesquisa, ou essa experiência da pesquisa? Parece que é óbvia a pergunta que eu vou fazer, porque você já falou um pouco sobre isso, mas talvez você possa. A gente já está chegando meio que num final, né? Qual a contribuição que essa experiência da pesquisa vem, vem vivendo aí na sua formação política, artística, né? Como é que você se posiciona artisticamente, politicamente? Se você puder falar um pouco de uma maneira mais sintética, né? Para a gente fechar um pouco essa conversa, como é que você poderia trocar com a gente isso? Uhum. Lu, essa pesquisa iniciada na graduação, passada pelo mestrado e agora no doutorado, né, ela horizontalizou a minha visão com relação a ser, né, a ser Uhum, masculino, a ser feminino, a não uhum, ser, né, porque, por exemplo, na nossa sociedade ser masculino é ser muitas vezes violento, é ser misógino, uhum, então eu não quero uhum, ser, né? Às vezes uhum, ser feminino é ser submisso, uhum, é ser violentado. Eu não quero ser feminino, né? Então, o que ser, né? Então, essas pesquisas, uhum, ela justamente horizontalizou minha visão com relação a ser e a não ser, né? uhum, Esses conjuntos de ideias. Por isso que eu fico sempre é, reforçando com relação a esse trânsito com relação. Estou sempre serpenteando entre essas noções que nos circundam sobre gênero, né? A uhum, definição enquanto ele ou ela, enfim, tem uhum, a contribuição é sempre essa, do sujeito se conhecer, devia conhecer a sua uhum. dimensão, né? A sua relação consigo mesmo, né? Consigo Sim. com o outro, com a outra, né? Porque essa constante ela não apresenta, essas pesquisas ela não apresenta só esse universo que nós somos, mas também o universo que você é, o universo que outras pessoas como, por exemplo, a Adriana, que já é outra pessoa, vem com a pesquisa desse feminino também, nessa margem, Uhum, né? Nesse feminino mais objetificado. Flow, por exemplo, também realizou um estudo muito bonito, então a gente está sempre nesse cruzamento de se encontrar e discutir sobre esse ser feminino e às vezes também não ser feminino, como apontou uma amiga Júlia, né, uhum, lá da UDESC. Ela falou justamente sobre isso, sobre ser e não ser, feminino e masculino, porque às vezes esses estigmas sociais ele está muito preso e às vezes parece uhum, que ser feminino é ser sempre submisso, ser masculino é ser sempre violento. Então é melhor eu uhum, não ser, né? uhum, Esses encontros consigo mesmo, com as outras, é sempre uhum, significativo e a gente vem sempre discutindo sobre essa arte política, sobre essa arte que a gente vem traçando desse contexto social, né? Sobretudo nesse cenário que nós estamos vivendo com relação ao Brasil, né? uhum. Falando nisso, essa sua live é a live 13, né? Fica aí a dica. Mas que é exatamente a live que a gente teve essa semana, basicamente, a live, né? Ontem a gente teve excepcionalmente, a gente não teve motim na quarentena, né? Então você ficou Uhum, sozinho essa semana, né? Então é bem interessante também você fazer essa ponte aí, 13, né? Essa ponte também para uma discussão
que é outra. Na semana que vem a gente também vai falar um pouco sobre gênero no trabalho com o Bruno, né? Vai falar com Uhum. o Paulinho também, vai falar, vai discutir as questões relacionadas a centro, né? E margem também, pensando as localidades, as questões espaciais, né? Que foi algo que você também tocou aqui, a questão do território, né? Quando a Uhum. gente fala de um teatro que é produzido na capital e um teatro que é produzido no interior, né? Porque você também fez um trânsito também, né? Eu acho que foram trânsitos vários que você fez, né? Tanto esse pensar masculino e feminino, mas também pensar esse trânsito, sair do Rio Grande do Norte e ir para o contexto do Sul, que é um contexto muitas vezes até mais preconceituoso, né? Dentro do contexto do, do Brasil, né? Enfim, então acho que foi muito feliz, né? Esse 13 para você, esse 13 para nós, né? Sim, E muito legal, João. Também não sei se você quer. Eu queria também fazer uma divulgação, a sua pesquisa, né? O seu trabalho está lá no repositório já da UFRN, isso. quem tiver interesse no trabalho do João. E ele vai continuar, né, com a pesquisa agora com a Brista, e com a Sandra, né, que vão estar junto com eles. Enfim, e a gente, né, do Motim, né, porque Isso. ele continua, apesar de estar com outras orientações, apesar não, principalmente, então ele tá com a gente como grupo também, né? Sim. E isso é bem interessante da gente pensar no Motim também, né? Pensar que também outras pessoas que estão sendo orientadas por outras professoras ou professores também são bem-vindos e bem-vindas, né? A ideia é que a Uhum. gente agregue o máximo de pesquisadores e pesquisadoras para a gente poder trocar, né? A ideia é um pouco essa troca, que essa troca fique cada vez mais forte, que a gente possa mudar o mundo, né? Porque eu acho que a ideia da gente, quando a gente abre esse espaço de conversa, abre o espaço das publicações, é justamente porque a gente está com interesse que esse mundo vire uma outra coisa, apesar dele estar retrocedendo tanto, né? A ideia é um pouco a gente continuar na resistência, né? Procurando colocar outros prismas, né, João? Uhum. E o trabalho do João, além de estar no repositório, a gente vai ter o livro do Motim, né? Que Isso. certamente esse ano vai ser publicado. Tem um artigo do João falando sobre esse trabalho. Então, muito legal. Daina está dizendo que você também amanhã vai estar na live 10 né? X da questão, o X da questão, a live Isso. X da questão. Então, o João tá pop em várias lives por aí, cada dia é uma live que ele está dando, cada mergulho é um flash para ele falar sobre essa pesquisa dele, que realmente é uma pesquisa singular, né? Eu não canso de dizer, ele foi um dos meus melhores orientantes, apesar de que adoro todos e todas, mas são um cara super dedicado, né? Muito dedicado à pesquisa, melhor no sentido de que há uma dedicação profunda, né? O que ele faz, uma maneira de lidar com o material de pesquisa muito singular, né? Muito especial, né? Então todos estão no coração, ele está no coração muito, né? E continua, né? Ah, obrigado. Então, então é isso. É sempre importante a gente falar, né? Sobre dar retorno de vários jeitos, né? Das nossas trocas. E aí, João, a Sim. gente tem mais, acho que uns 2 minutinhos, se você quiser dar um recado. Tem um monte de gente falando aqui, mas falando, né? Uhum. Comentando, né? Nenhum comentário mais, assim, nenhuma pergunta, nada. Mas se você quiser fechar, né? A fala é sua para a gente poder terminar aqui a nossa live, a nossa 13ª live. Semana que vem a gente tem mais duas, só fechando também isso. A gente vai ter a fala do Paulo, do Bruno, na semana que vem, segunda e terça às 20 horas. E na outra semana a gente tem mais duas lives, e aí a gente fecha no dia 28 de julho. Então aproveitem as últimas lives do Motim na Quarentena para estar com a gente trocando. Fala aí, João. Eu, eu falaria, Lu, daria um recado para as pessoas que têm crianças próximas, né? Para cuidarem de suas crianças, sobretudo com relação à percepção dessa essência feminina, dessa energia feminina, para que não venha a, a, a reproduzir esses contextos que vêm a limitar o sujeito, que vêm a demarcar o sujeito de forma tão negativa, nessa inteireza que ele pode vir a ser, devido a todos esses padrões sociais que estão sempre nos assombrando. Então,
é um pedido para as pessoas que têm crianças por perto, que encaminhem as crianças para o bem, para essa compreensão, para esse encontro consigo mesma, para falar sobre essas questões da sexualidade não no contexto do sexo, mas nesse processo